Propósito, toda vida tem um propósito debaixo do céu e esse é o nosso encontro, né, semanal, de segunda a sexta. Nós estamos aqui, né, no canal conversando e falando sobre o tempo que nós estamos vivendo. E eu convido você a que está chegando, tá com o seu dedo no joinha, né, compartilhe essa live para poder, com certeza, abençoar, né, as pessoas aí, comunicar com quem ainda não chegou. Eu vou aqui entrar no canal aqui da Segunda do Gramacho, no Facebook. Mais tarde ele vai para o YouTube, né, para quem ainda não participou. E nós vamos então começar já já a nossa programação. Deixa eu pegar aqui o link para poder compartilhar, né, com o pessoal aí que está aguardando a nossa chegada. Você que está chegando, deixa o oi, deixa boa noite, diz como é que você está, pedido de oração, e nós vamos também fazer daqui a pouco a divulgação do nosso trabalho, da nossa igreja, tá ok? Então você que está chegando, nos ajuda aí a compartilhar essa live enquanto o pessoal está chegando. Vou botar lá no grupo, tá ok? Do pessoal da segunda. E eu espero que você esteja bem junto com a sua família. Hoje foi um dia bastante corrido, polêmico. Teve agora há pouco, né, o Tribunal de Justiça julgando se as igrejas em São Paulo vão permanecer abertas ou fechadas, até porque, segundo o próprio Tribunal de Justiça, isso ficou a critério dos governadores e prefeitos tomarem as suas decisões. Por isso que o Rio de Janeiro as igrejas estão funcionando, tanto no Rio como em Caxias também. Né? Foi uma decisão do prefeito, junto com a sua diretoria, assim delegou. Mas em São Paulo, as igrejas foram fechadas e entrou-se a discussão de ser constitucional ou não mandar fechar uma igreja, uma vez que a liberdade de culto e religioso é dado na Constituição. E aí, hoje foi dia de só falar disso, né? Muita gente aí debatendo, muita gente discutindo. Eu só fico escutando, né? Como eu não sou muito de ficar entrando em guerra, eu só fico acompanhando aquilo que as pessoas estão falando. Mas isso é um tempo muito interessante, porque junta-se, né, muitas coisas que a gente precisa também parar um pouquinho para pensar sobre a gravidade da doença que está infectando muitas pessoas. Nós cumprimos as leis. Quando no Rio, estado do Rio mandou fechar, a segunda do Gramacho fez-se cumprir a lei. Quando mandou abrir, nós abrimos e mantemos toda a segurança, os protocolos mundiais, né, o protocolo das orientações de como deve proceder quando há uma reunião coletiva, né, um grupo de pessoas, e aí nós estamos seguindo tudo aquilo que foi nos orientado. E graças a Deus seguimos em paz e tranquilidade os nossos cultos. Tá ok? Deixa eu só compartilhar aqui a live com o pessoal que está chegando, para a gente poder então já conversar um pouquinho. Apesar que está cedo, 20 horas agora em ponto. Estou vendo aí o pessoal chegar, deixa eu ver aqui. Carlos Rubens, Mário Drummond, Deus abençoe. Soninha, Maria de Fátima, Felipe Machado, Deus abençoe. Paulo Roberto Bonifácio, Paulo da Globo, Glória Manhãs, Roselini do Nascimento, Deus abençoe os irmãos sempre firmes com a gente aí. E vamos embora. Isso aí que motiva, né? Ter sempre gente com a gente, porque fazer sozinho também não adianta. É sinal que os irmãos estão acompanhando aí, estão gostando de tudo que está sendo falado. Vê como é que está a sua internet, som, imagem, se está tudo bem, se tem algum problema, para a gente poder dar jeito aqui enquanto o pessoal chega, tá ok? Para a gente poder conversar, tá bom? Deixa eu botar aqui nos grupos. Deixa eu ver... E a gente já vai começar. Não. Hoje nós vamos falar sobre religiosidade vezes espiritualidade. Um tema muito legal para você poder acompanhar com a gente aí, tá bom? Enquanto o pessoal chega, nós vamos aqui distribuindo o link. Ok, para abençoar os irmãos. Beleza. Vamos então, vamos nessa caminhada. Já estamos aqui. Ok. Temos aí mais gente chegando. Algum pedido de oração registrado? Não, né? Tá todo mundo aí já caminhando bem. Roseni do Nascimento, Felipe Cardoso tá aí.
Eliane Rodrigues, Deus abençoe. Antônio Vieira, Elaine Rodrigues, Deus abençoe também. Deus abençoe a todos os irmãos. Então vamos lá, vamos fazer a divulgação aqui. Dia 11, agora, domingo, né, nós teremos um almoço na nossa igreja, promovido pelo Ministério de Família. Na verdade, a igreja através do Ministério de Família. Nós estamos levantando recursos para o Congresso de Família que vai acontecer em junho. Teremos muitos pregadores, né? Teremos o mês inteiro, manhã e noite, pastores passando. Eu espero que esteja já muito bem nesse tempo. E nós vamos então, exatamente no dia 11, fazer um almoço. Você pode ir para a igreja de manhã, pegar o seu almoço, ok? E levar para sua casa ou consumir lá mesmo junto da igreja, né? Após o culto, que nós vamos ter um espaço para que você faça isso. Mas o mais importante é que você vai estar ajudando o ministério e também você vai estar não só ajudando o ministério, mas também você vai estar fugindo do fogão, né? Tendo um domingo de descanso aí. Eu quero deixar aí essa palavra. Tem um telefone que daqui a pouco deve entrar na live, né? Alguém deve entrar e deve colocar aí os dados da família. Então, aliás, do Ministério de Família, para poder pedir e reservar o alimento. Então é no próximo domingo, dia 11. Domingo também teremos culto pela manhã e à noite. Nós estamos ali nos preparando, né, louvando a Deus. Tem uma palavra abençoada para o seu coração. Você não pode perder, você não pode faltar. E muitas pessoas também têm acompanhado pela internet, tem sido um tempo muito bom, mas nada substitui o culto presencial. O culto presencial é uma bênção, né? Você está ali em comunhão junto com os irmãos. E no dia 18 nós teremos batismo, temos um grupo de irmãos batizando para se batizar e teremos pela manhã um grupo de irmãos que estarão pedindo transferência para a nossa igreja. É uma questão burocrática que temos que fazer, uma assembleia logo após o culto, mas é coisa bem rápida para poder receber esses novos irmãos e também aceitar os novos para o batismo à noite que vai acontecer. Então vai ser um dia de festa, um dia de bênção, apesar das dificuldades que nós estamos vivendo nesse tempo, né, de muitas igrejas fechadas, outras igrejas trabalhando no meio termo. Deus continua operando na Segunda Igreja Batista em Gramacho. Conversões, pessoas se reconciliando, pessoas voltando para Jesus. Então a obra de Deus não para e a igreja não para. E falando que a igreja não para, eu preciso fazer um apelo a você. Nós estamos vivendo um momento agora que apertou essa questão da ação social, né? Muita gente precisando, muita gente necessitando. A nossa cesta básica, ela é bem básica, ela não é uma cesta muito coisa, porque também tem que atender um monte de gente. Não tem como fazer uma cesta, né, grandiosa, mas é uma alimentação básica, é uma alimentação, né, arroz, feijão, macarrão, óleo, as coisas que vêm para poder abençoar a vida das pessoas. Eu queria pedir a você, se você pode, se você tem essas condições de nos ajudar. Você pode enviar a sua oferta, você pode também levar o seu quilo no domingo e deixar com a gente lá. Tem logo no final do culto, na parte de trás do culto tem um armáriozinho, que ali você coloca o quilo, arroz e feijão, que nós estamos fazendo cestas básicas. E nós estamos recebendo muitos pedidos. Graças a Deus a igreja continua atendendo, mas nós estamos preocupados de repente faltar alguma coisa. A igreja também está completando, está comprando com seu próprio recurso. E as dificuldades têm sido grandes, mas graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Então se você pode, se você tem isso no seu coração, se você sente o desejo ou conhece alguém que pode nos ajudar, vai ser bem-vindo. Nós precisamos comprar alimentos para poder montar mais cestas básicas nesse período que nós estamos vivendo, tá bom? Então queria contar com a sua oração e com a sua ajuda, ok? Vamos ver lá, são 20 horas e 6 minutos. Vamos então caminhar para a nossa reflexão de hoje. Hoje o assunto da palavra que nós vamos ter é religiosidade vezes espiritualidade. E eu quero falar em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 10 ao versículo 12. Nós vamos ler esse texto nesse momento. Atos 4, de 10 a 12, que diz assim: Sejam conhecidos de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vos crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome deste é que são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 12. Muito bem, o homem é um ser religioso. O homem é um ser religioso
por natureza, né? O homem tem essa tendência de ter essa carência, né? Apesar que nós fomos formados pelo próprio Deus, nós nos sentimos órfãos, né, desse momento de adoração, de servir, de adorar. Então o homem, ele é religioso por sua natureza. E é por isso que nós encontramos tantas religiões no mundo. Há religiões de todos os tipos, há deuses de todos os tipos. Se você for na Índia, então, há deuses para todo tipo de animal, de bicho, de inseto, tudo é Deus para eles. Então, por que isso acontece? Porque o homem, por natureza, ele tem sede, ele tem necessidade de exatamente adorar, servir. E quando ele não encontra o Deus verdadeiro, ele cria um Deus para ele. Por isso que nós não encontramos nenhum ser primitivo, nenhum povo primitivo, nenhum povo antigo que não tenha adorado, que não tenha servido a um Deus. Ou era pedra, ou era montanha, ou era o rio, ou era a floresta, ou era a árvore. Porque o homem tem essa necessidade. Por exemplo, os povos indígenas têm os seus deuses, né? E um povo indígena é diferente do outro. Adora um Deus diferente, adora um estilo diferente, um tipo diferente, porque o homem, ele é religioso por natureza. Então, dentro dessa visão, o que nós precisamos pensar é que há uma diferença entre ser religioso e ser espiritual, ok? Ser religioso e ser espiritual. Então, nós vamos pensar um pouquinho essa diferença. Bom, primeiro, o religioso, ele está preocupado em cumprir o rito religioso. Já viu aquela pessoa, ela não conhece, não sabe o nome do pastor, do padre, ela não sabe nem o que acontece dentro de uma missa ou dentro de um culto, mas em um dia específico ele vai ao culto porque ele necessita cumprir aquele ritual. Ou ele vai para assistir, ou ele vai para fazer parte de algum culto, né, religioso em relação a alguma imagem, porque é dia e ele é devoto daquela imagem, mas ele não frequenta. Ele vai quando dá, quando vai uma vez só no ano. Isso também muitas vezes acontece com nós evangélicos. Há pessoas que passam 3, 4 meses sem ir à igreja. Aí um dia ele, não, agora eu tenho que ir na igreja. Ele vai como se fosse uma forma dele conseguir proteção, dele conseguir alguma segurança, né, na sua vida espiritual. E isso é o religioso, ele cumpre as obrigações da religião, mas ele não tem um sentimento, uma devoção espiritual. Já viu aquele membro que vai para a igreja só porque é domingo? Mas durante a semana ele não tem nenhum encontro com Cristo, ele não ora, ele não lê a Bíblia, ele não faz jejum, ele não tem um momento de devoção, ele não tem um momento de oração, ele simplesmente vai ao domingo à igreja. Isso é religioso. É pessoas que têm preocupação. Não, se eu passar 3 meses sem a igreja, o pastor pode me excluir. Aí ele passa 3 meses sem a igreja, quando está chegando no terceiro mês certinho, ele vai e aparece. Ô pastor, estou aqui, tudo bem com o senhor? Beleza? Mas está 3 meses desaparecido. E não é por causa de trabalho, é porque não vai mesmo. Então quem é essa pessoa? Essa pessoa é religioso. É como, né, ou de outras religiões, ele só vai no dia do santo, ele só vai no dia da procissão. Então essas pessoas, elas não têm compromisso numa vida espiritual autêntica. Ela não tem compromisso em viver o Cristo no seu dia a dia. Viver o Cristo no seu modo de trabalhar, no seu modo de estudar, no seu modo de conviver. Ele apenas se preocupa com o domingo. Ele se preocupa apenas em cumprir o ritual do domingo, né? Tem aqueles, por exemplo, vamos falar aqui, alguns gostam, outros não gostam que a gente fale sobre isso, mas isso é a Bíblia, não sou eu que inventei. A fidelidade a Deus também está ligada não só em serviço e no tempo, mas também com os dízimos e as ofertas. Há pessoas que não estão nem aí preocupadas se a igreja precisa de material de limpeza, se a igreja tem que comprar água, porque a água está faltando. A igreja tem muitos que não estão nem preocupados quanto a igreja paga de luz, mas querem o ar-condicionado funcionando, né? Então essas pessoas vão à igreja, eles não vão com compromisso de servir ao reino, de cultuar, não procura se colocar voluntário, onde eu posso ajudar no culto, o que eu posso fazer. São pessoas que simplesmente chegam, querem consumir a religiosidade, querem sentar lá, ouvir uma boa palavra, ser abençoado e vai para casa. Não quer saber se o irmão que está do lado está precisando de um arroz e feijão. Ele não quer saber se a igreja está ajudando um centro de recuperação onde tem 30 jovens que estão tentando se libertar das drogas. Aliás, às vezes ele nem sabe que a igreja faz isso. Por quê? Porque ele vive só a religião. Ele não é uma pessoa envolvida com o espiritual.
né? É claro que há momentos que as pessoas passam dificuldade, mas, por exemplo, você se preocupar em ver a obra de Deus andar, caminhar, crescer, você não vibrar com isso, é muito triste. A igreja compra um instrumento novo, a igreja bota o ar-condicionado para rodar, a igreja faz algo novo, faz um banheiro, né, de boa qualidade para que os membros possam usar. A igreja evangeliza, compra cesta básica, atende pessoas necessitadas, mas há pessoas que são religiosas. Elas não são espirituais, elas são religiosas, elas só vão lá para cumprir uma obrigação do culto. E não se preocupa se missões precisam de ajuda, não se preocupa se a igreja precisa de algum apoio. Elas simplesmente estão ali para consumir o culto. Senta, assiste e vai embora para casa sem sequer olhar para trás. Como se fosse assim, hoje é domingo, cumpri minha obrigação e agora vou viver minha segunda-feira sem me preocupar com nada. Esse é o religioso, ele está só preocupado em cumprir o ritual. Mas a Bíblia ele vai além disso. A Bíblia ela vai nos trazer a visão da necessidade da salvação. O que Deus deseja de nós é que nós não sejamos apenas religiosos, né? Não venhamos a frequentar apenas um culto, mas que a nossa vida seja comprometida com a palavra. Olha o que diz 1 Tiago, capítulo 1, versículos de 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de frear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então veja, né, o que a palavra está dizendo aqui. Se alguém supõe ser religioso, mas a sua língua, ou seja, o seu comportamento não é verdadeiro, o seu comportamento não é de fé, não é leal, o que acontece com ele? Né? A sua religião é vã, não serve para nada. E ele vai dizer o que é então a religião verdadeira, né? Ele vai falar, visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo se guardar incontaminado do mundo. Então o que diz esse texto? Esse texto não está preso no rito religioso. Quem é o verdadeiro religioso? É o que vai para a igreja, é o que, vamos dizer para outras religiões, né? Não é o nosso caso, mas que acende vela, que paga a penitência, é aquele que vai no dia da imagem lá que está fazendo aniversário, ou é o dia do santo, ou aquele cristão que só vai para a igreja no domingo para dizer que bateu o ponto. Ele está falando isso não. O que o texto está dizendo, que a verdadeira religião, a verdadeira fé é baseada em obras. Olha o que ele diz: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Ele deu um exemplo. E a si mesmo se guardar incontaminado do mundo, ou seja, ele precisa viver uma vida também de santificação, uma vida também de santidade. Então o que nós observamos nesse texto, que Deus condena, é o religioso que faz a prática da religião como uma regra, mas ele não vive o verdadeiro evangelho. E aí nós vamos ver então o que Deus deseja para nós. Ele deseja que nós sejamos salvos. Tá? Ele deseja que nós sejamos salvos, que nós sejamos exatamente restaurados e transformados, porque ele fala, eu sou a porta. Ele não coloca o nome de uma igreja, ele não coloca o nome de uma denominação. É claro que nós precisamos da igreja, porque é na igreja que nós vamos crescer, nós vamos aprender, nós vamos desenvolver, nós vamos exercer a nossa fé, na igreja que prega e ensina a palavra. E ele vai dizer, eu sou a porta. Né? Ele é a verdadeira porta. Se alguém entra através de mim, será salvo. Então veja, a preocupação de Deus em relação à nossa vida não é que tenhamos que ficar cumprindo regras religiosas. Ele quer que nós sejamos salvos. Salvos, né, através da sua graça, da sua fé. Muita gente às vezes entra para a igreja, ele entra com interesse, ele entra, não, eu vou entrar para me dar bem, eu vou entrar para fazer uma campanha, eu vou entrar porque eu estou doente, eu estou querendo a cura. Ele só quer algo. Lembra dos leprosos que foram atrás de Jesus só para receber o milagre? Somente um voltou para agradecer. Infelizmente, há muitos que estão dentro do corpo de Cristo, dentro das igrejas, na verdade, em busca apenas da religião, em busca apenas de exercer algo, mas na verdade ele não tem compromisso com a palavra, ele não tem compromisso com o evangelho. Então o que Deus nos chama é que nós não podemos ser religiosos, nós temos que ser espirituais. Há pessoas que querem praticar exatamente
A religião, ele quer cumprir um rito religioso, ele quer ir ao domingo, ele quer subir uma escadaria, ele quer acender uma vela, ele quer tocar numa imagem, ele quer ir para o culto no domingo, na igreja, para dizer, hoje é dia do Senhor, fiz minha obrigação, e na segunda-feira ele vai para o trabalho dele e vive uma vida completamente diferente do que o Evangelho diz. Então o que Deus quer de nós é que nós sejamos espirituais. Não religiosos, não comedores de hóstias ou não comedores de ceia, né? Só comer a ceia, participar da ceia, mas na verdade ele não tem entendimento nenhum do que ele está fazendo. Ele está participando daquilo, está vivendo aquilo, mas aquilo não faz sentido na vida dele. Então nós precisamos resgatar esse sentimento de que a fé cristã é Cristo, eu sou a porta, quem passa por mim será salvo. É claro que nós não estamos aqui descartando o papel da igreja, o papel da igreja ele é fundamental, é ali que nós crescemos, é ali que nós desaprendemos, é ali que nós ouvimos uma palavra de bênção. Mas o que eu estou dizendo é que não pode ser só ir à igreja, é preciso viver a igreja, é preciso ser igreja aonde você está. Porque essa é a preocupação que nós temos nesse tempo que nós estamos vivendo. De pessoas que estão se aproximando do Evangelho simplesmente preocupadas com seus próprios problemas. Mas ele não tem um pensamento de que ele precisa passar pelo arrependimento, pelo novo nascimento, ele precisa ser uma nova criatura. O homem velho tem que ser crucificado porque ele acha que ele apenas frequentar a igreja é o suficiente. E hoje nós estamos no tempo da tecnologia e algumas pessoas acham que só por ficar ouvindo live pela internet de um pastor, sai de um, vai para outro, e sai de um, vai para outro, e vai para outro, e vai para outro, isso é suficiente. Eu tenho aqui meu ponto de vista, posso até ser criticado por isso, mas para mim live não é igreja. Live é comunicação, igreja é comunhão. Eu preciso estar, a Bíblia vai falar o que? Onde tiver 2 ou 3 reunidos, estarei no meio de vós, eu não deixo você sozinho e resolve. É claro que numa evangelização, na pregação da palavra, o evangelho está sendo pregado. Mas você não pode substituir o culto público pela internet. É claro que nesse tempo estamos vivendo uma situação atípica. Nós estamos em casa, há um problema acontecendo de saúde pública. É uma situação, mas tem gente que já está se acomodando ao ponto de não ter mais coragem de pegar o carro e ir para a igreja. Coragem de pegar um carro e ir para algum lugar para assistir um culto, porque já está tão acostumado a sentar no sofá, pegar o café, ouvir o pastor falar, ou receber uma oração, e ele desliga e bota na novela. Ou ele desliga e bota no futebol, e acha que está bom. Então nós temos que entender que existe uma diferença entre religiosidade e espiritualidade. O religioso, ele cumpre os atos religiosos, ele cumpre as obrigações, mas ele não tem compromisso. O espiritual não. O espiritual ele cumpre o que o rito diz, o que a doutrina diz, mas ele também vive o espiritual. Ele busca a Deus, ele ora, ele lê a Bíblia, ele tem um momento de oração, ele tem um momento de comunhão, ele tem um momento de santificação. E quando ele pode, ele não abre mão de estar na comunhão dos santos, no meio da igreja. Porque para nós cristãos, a igreja reunida é o corpo de Cristo. E é na reunião do corpo de Cristo, dos membros, que o Cristo se faz presente através do quê? Da ceia, do batismo, através dos sacramentos, através do louvor e da adoração. Deus habita no meio dos louvores. Mas eu não estou dizendo aqui que uma pessoa que está escutando uma live como essa não vai ser abençoada, que o Espírito Santo de Deus não vai estar na sua casa. Não é isso que eu estou dizendo. Deus está aí, Deus está te abençoando. O que eu estou dizendo é quando o comodismo toma conta da gente. E a gente começa a achar que ficar em casa vendo celular é o suficiente. E pior, que agora nós temos o tipo de crente, né, que ele não quer ouvir a palavra, ele quer escolher a palavra. Então se tem algum pastor pregando alguma coisa que está dando uma lambada nele, não, tá chato. Ele muda e vai para outro. Aí o outro está dando mais uma lambada, não, isso aqui eu não quero ouvir não. Aí ele vai escolher, né, a pregação segundo os seus interesses. Não, ele está falando uma coisa que eu concordo, está dentro da minha visão, eu vou nesse caminho aqui. E infelizmente esse é o evangelho que nós estamos vivendo hoje. E há pessoas que estão em casa enganadas, achando que estão se alimentando. E eu estou falando aqui de forma exclusiva para os membros da segunda. Talvez alguém que está passando por aí, vai passar por essa live, vai concordar ou não vai concordar,
Você é livre para não concordar, você é livre para discordar, mas eu estou falando para as minhas ovelhas que estão me ouvindo. Então, nós precisamos pensar nisso. A vida espiritual é maior do que a religiosidade. Só dizer que está escutando mensagem, está fazendo alguma coisa, está dando a sua oferta, o seu dízimo é o suficiente. Não, você precisa ser espiritual, você precisa buscar a espiritualidade, você precisa buscar oração, você precisa falar com Deus, você precisa ler a Bíblia, você precisa se comunicar. Você não pode ser uma pessoa que apenas só cumpre o rito religioso, né? Então ele vai dizer, Deus quer que sejamos salvos. Então ele é a porta, né? João vai dizer isso, né? 10:19, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Ou seja, por meio da redenção, por meio de Cristo. Então essa é a palavra que nós precisamos trazer ao nosso coração. O mundo está cheio de religiosidade. Há religiões para todos os tipos, todos os gostos. Por quê? Porque o homem ele é religioso. Como eu disse aqui na introdução, para quem chegou depois, a pessoa, na história da humanidade, os povos que foram descobertos, eles foram encontrados, nenhum deles não tinha uma adoração, eles tinham algo a adorar. E quando se descobriu o povo mais primitivo, eles acreditavam em alguma coisa. Porque o homem tem necessidade de crer, o homem tem necessidade de conhecer, o homem tem necessidade de adorar, porque nós fomos criados por Deus. É como um filho, né? Alguém que não conhece a palavra, a verdade, é como um filho que está órfão de pai. Ele sente falta, ele quer ter, ele tem curiosidade de conhecer, mas ele precisa, né, se sentir próximo do pai. E assim são aqueles que não conhecem a palavra, porque não conhecem e vão buscar. Aí acredita na pedra, acredita na sombra, na montanha, na floresta, e vai se criando os mitos. E se você for na Índia, há milhares de deuses. Há adoração para todos os tipos, todos os gostos. Mas por quê? Porque é a necessidade do homem de viver a religião, viver a religiosidade. Então Deus nos chama a sermos espirituais. A Bíblia vai dizer, minha salvação. A Bíblia vai trazer para nós, né, a palavra do próprio Cristo na cruz está consumado, o qual trouxe libertação à humanidade. Então, Deus nos chama a não sermos religiosos apenas, mas sermos espirituais. Você precisa ter o seu tempo com Deus. Eu não sei se no trabalho, na escola, em casa, dormindo, acordado, você precisa ter um momento de oração, um momento de leitura da Bíblia, ouvir Deus, deixar Deus falar contigo também. Porque só ir ao domingo e passar de segunda a sábado sem qualquer contato com uma vida espiritual é um erro, porque isso você está sendo apenas religioso. Você está cumprindo os ritos, mas você não está vivendo a essência do Evangelho. Então essa é a palavra que eu tenho a dar a vocês. Já são 25 minutos, nós vamos orar. O objetivo sempre é 30 minutos apenas. E eu já tenho que ver aqui os pedidos de oração, como é que está por aqui. Se há algum pedido de oração a ser feito, nós vamos orar. Roseni, Maria de Fátima, Joselita está aí, Graça Manhães, Felipe Machado, Paulo Bonifácio, Antônio Vieira, Elaine Rodrigues, Felipe Cardoso, Roseni do Nascimento, João Paulo, Elaine Rodrigues, Vera Lúcia, Doralice, Deus abençoe, Tatá, Elzira, Deus abençoe, Marinete Felício está aí, está deixando aí o telefone do almoço, tá bom, gente? Tem um almoço no dia 11, lá na igreja. Vai ser feito para ajudar o Ministério de Família no trabalho de família em junho. Então está tudo organizado e eles fizeram esse almoço para poder levantar recurso. O telefone está aí, a Marinete Felício deixou aí o telefone, é só você ligar, passar um zap e ele vai poder reservar para você. Você não precisa pagar nada agora, paga no dia lá, dá o seu nome e ele vai acertar, tá bom? Márcia Maia, Deus abençoe. Abílio Gomes também, Deus abençoe. Eliette Nascimento, Adriana Reis, Deus abençoe. Rosângela Aragão, Keisor Souza, Gilson Martins, Deus abençoe, irmão Gilson. Então é isso, pessoal. Graça e paz a todos. Nós vamos encerrar por aqui, vamos orar. Espero que você esteja bem. Quem vai passar na live depois, Deus abençoe você. Nós vamos agora terminar no Facebook, vamos postar no YouTube. E eu creio que tem sido assim a nossa caminhada de segunda a sexta, tá bom? Buscando e falando com o nosso Deus. Se você ainda não assinou o nosso canal, você pode entrar tanto aí no Facebook como também no YouTube e colocar lá o seu joinha, tá bom? Clicou, se inscreveu, não esquece de colocar lá o sininho para todas as vezes que entrar o estudo online,
entrar o culto, você vai, ser acionado no celular dizendo que nós estamos ao vivo, tá? No Facebook agora e também no YouTube. E nós estamos preparando aí, em breve, eu estou aguardando aqui a informação da empresa, nós criamos um aplicativo. Esse aplicativo você vai ter no seu celular. E o que é legal nisso? Toda a comunicação da igreja vai estar no celular. Vai ter boletim, agenda de eventos, programações. O culto ao vivo, quando o culto entrar aqui, vai tocar no seu celular, vai te avisar que o pastor está online. Vai ter mural de recado, a agenda da igreja, os vídeos do passado, os vídeos ao vivo. Então é uma forma de um aplicativo que quando você clicar, toda a igreja vai estar conectada. Nós vamos estar juntos ali, vendo e acompanhando a vida da igreja como a vida dos irmãos. Se acontecer algum problema, nós vamos comunicar. Todos que estão com o aplicativo serão comunicados. Vai acontecer um casamento, um evento, um culto, uma programação especial, um almoço. Nós vamos lá digitar, vai para o quadro de recados. Então, vai ser a Segunda Igreja Batista em Grabacho no seu celular. Tudo que você quiser saber sobre a igreja, tudo que a igreja quiser falar com você, vai ser diretamente pelo aplicativo. Isso nós estamos aguardando ficar pronto. Assim que ficar, nós vamos divulgar aqui, né, e falar para todos vocês que estão aí nos ouvindo. Beleza, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Estou vendo aí o professor Alonso. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, graça e paz, meu amigão aí da Faberge. Estamos juntos nessa caminhada na área educacional. E fecho aqui então, breve vou orientar você nesse aplicativo e eu creio que a Segunda do Gramacho vai estar no seu celular e até se você quiser, eu quero marcar um agendamento com o pastor, você vai no aplicativo, vai ter uma opção lá, você vai poder digitar e marcar, se comunicar e eu vou retornar a você dizendo dia e hora para fazermos um gabinete pastoral. Tá bom, pessoal? Tudo isso nesse novo tempo que nós estamos vivendo. Nós fomos jogados, impulsionados nessa realidade. A igreja nem se preocupava com isso, porque é uma igreja de bairro, é uma igreja de comunidade, é uma igreja de moradores, né? Do mesmo bairro, e agora a coisa vai longe. Inclusive, para me fechar aqui, há membros já, né, que se consideram membros de Minas Gerais, no Espírito Santo e na Bahia. Pessoas que têm assistido o culto, assistido as lives, participado conosco, e tem sentido o desejo de congregar conosco. Aí nós estamos usando esse mundo digital muito doido, né, nesse tempo, mas é uma coisa que não tem como a gente fugir dela, tá ok? Mas fechando a conversa, para orarmos, não esqueça, religião vezes espiritualidade. Deus nos chama a sermos espirituais e não apenas religiosos, cumpridores de agenda ou, né, pessoas que apenas frequentam o culto, mas que possamos viver verdadeiramente o Evangelho. Vamos orar, vamos falar com Deus. Eu desejo a você uma quarta abençoada de paz, de alegria no Espírito Santo. Lembrando que 21 horas vai entrar a programação aqui no canal do YouTube, aliás, dos Homens de Honra, né? Homens de Honra tocando aquela música no estilo bem brasileiro, trazendo a palavra de Deus aos nossos corações, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos falar com Deus. Pai, nós rendemos graças a Deus pela tua presença, pela tua palavra, pela tua orientação. Quero te orar, ó Deus, ao Senhor, pela vida de todos aqueles que estão nessa live, que estão nesse celular, na televisão, que tu abençoe as suas casas, a sua vida, que tu tome, ó Deus, a sua saúde em suas mãos, livre de todo mal, de todo acidente. Abençoe, ó Deus, tudo aquilo que eles venham fazer, que o que eles venham realizar, eles venham prosperar para a glória do teu santo nome. Eu te peço, ó Pai, pela Segunda Igreja Batista em Gramacho, que tu nos dê paz, alegria, tranquilidade nesse tempo que vivemos. Que o Senhor continue sendo um Deus fiel conosco, como tem sido até esse momento. Eu quero orar pelos médicos, pelos enfermeiros, pela área da saúde. Eu oro, a Deus, pelos maqueiros, pelos funcionários da limpeza, pelo pessoal da recepção, por todos aqueles envolvidos, ó Deus, nos ambientes de saúde, porque sabemos que esse vírus tem ceifado vidas e nós oramos pelos profissionais, que todos sejam guardados e protegidos pela sua presença. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe a todos, uma noite de paz e tranquilidade e amanhã eu estou de volta, se o Senhor assim nos permitir. E eu creio que pela misericórdia Ele irá permitir. Um abraço, boa noite e uma quinta-feira de vitória em Cristo Jesus. Valeu, pessoal. Um abraço.